Seja bem-vindo ao Papo de Esquina Mundial de Clubes. Eu sou o Luca, e hoje eu tô aqui com a Isa e com o Lucas. E hoje vamos começar falando, não podia ser diferente, da grande final do Mundial, né? A final do Mundial, acho que foi algo muito surpreendente para muitas pessoas, principalmente para mim, né, que dei aquele palpite no último programa. Falei lá que o PSG ia cravar 3-1 e não foi o que aconteceu, né? A gente até ressaltou que o Chelsea é um time que sempre surpreende, né? No Mundial ele surpreendeu desde o primeiro jogo. E eu acho que isso foi muito explícito ontem, né? O Palmer conseguiu ali, como em todos os outros jogos, se destacar de uma forma que ele transformou todo o meio de campo, ele conseguiu fazer finalizações esplêndidas que classificaram o Chelsea, né? João Pedro também foi um jogador que teve muito destaque nos outros jogos. E na final não foi diferente, né? É um jogador que vem com uma constância aí, desde a sua contratação nas oitavas do Mundial. Vem com uma constância de muitas atuações boas dentro do time. E eu acho que é um ótimo camisa 9 para a nossa seleção brasileira. O Chelsea chocou o mundo, acho que literalmente ninguém esperava uma vitória do Chelsea com tanta facilidade assim. A gente está falando do PSG que destruiu pelo seu caminho nessa competição Bayern, Atlético de Madrid, Real Madrid, e aí pegar a temporada inteira, próprio Inter de Milão e tal, passou pelo Liverpool também naquela dificuldade, mas passou. Então é isso, ninguém esperava que o Chelsea fosse ter esse desempenho, mas acho que o desempenho do Chelsea, primeiro, fugindo um pouco das individualidades, que seria o Palmer e o João Pedro, lógico, pelo impacto no quesito estatístico de gol e assistência, eu acho que dá para ressaltar primeiro o Enzo Maresca, que é o técnico do Chelsea, que, cara, veio com esse esquema aí diferente de 3 meio-campistas, o Reece James como sendo o primeiro volante, e aí reforçando ali do lado dele o Caicedo e o Enzo Fernandes, e aí destaque para o Enzo Fernandes ele tem uma atuação individual muito boa, pela marcação específica no Vitinha, e aí eu acho que essa marcação específica no Vitinha, para mim foi o diferencial do jogo, porque o Vitinha ele é aquele cara que desafoga, ele sai muito bem da pressão, ele é o que conduz o PSG a jogar, seria o motorzinho do time. E aí, a partir do ponto que você anula o Vitinha, praticamente você anula o PSG, e acho que foi isso que o Enzo Maresca tentou fazer com que a equipe dele fizesse no jogo, e deu certo, né? Deu certo, a gente viu o Vitinha, inclusive no segundo gol, se eu não me engano, o erro de saída de bola dele. E aí, é claro, tem a questão da defesa, também o Beraldo e o Nuno Mendes, por exemplo, foram muito mal, o lado esquerdo inteiro do PSG foi muito mal. O Nuno Mendes deixou muito espaço livre pro Malo Gusto fazer as ultrapassagens, e essa confusão dele com o Beraldo facilitou que o Palmer fizesse uma boa atuação, justamente pegando nessa questão dessa atrapalhada da defesa do PSG. E também o Robert Sanchez aí, que não vinha fazendo grandes jogos, dessa vez foi muito bem na final, justo na final foi muito bem, fazendo ao todo 6 defesas. Acho que a melhor defesa que ele fez foi no chute do Dembélé, que foi no segundo tempo, aquela defesa na pequena área praticamente, naquele chute na pequena área que o Dembélé deu. Então é isso, acho que o Chelsea em geral foi muito bem, mas se passa muito por essa questão do duelo no meio campo, e que o Chelsea foi muito bem. Acho que não só essa questão tática, mas o Chelsea se entregou mais à partida fisicamente, estava com mais gana de ganhar, e o resultado foi merecido. Incrivelmente 3-0, assim, você olha, e cara, contra o PSG, nesse PSG em específico, foi um resultado que o Chelsea produziu para 3 gols ou mais, e o PSG produziu muito pouco, então isso refletiu bastante no placar da final. Então o Chelsea mandou muito bem e vai para casa todos muito felizes e com moral com o presidente, que também investiu bastante nesse Mundial, não só com a contratação do João Pedro, mas como a do Delep também. Então é isso, acho que o Chelsea foi muito bem, surpreendeu nesse campeonato e registra muito aquela marca do Chelsea, que nunca é o favorito para as competições que ganhou, mas que vai mordendo pelas beiradas e chega na final e conquista o título nessa questão de ser, teoricamente, o azarão
do confronto. Lembrando que o time inglês, com o título, leva agora para casa 115 milhões de dólares em premiações, né? A FIFA investiu pesado na premiação desse torneio para tornar ele mais atrativo, principalmente para os clubes europeus, para tornar também atrativo para os clubes de fora, né? Que poderiam ali embolsar uma graninha que ajuda bastante. E aí o Chelsea vai levar mais de 100 milhões de dólares para casa. Mas ainda nessa questão nos times que surpreenderam, nos times que decepcionaram, vamos falar dos destaques, das decepções assim, do campeonato, né? Acho que dentro do Chelsea, como a gente já pontuou aqui, o Palmer foi o maior destaque, né? Creio que também no campeonato em si ele se destacou muito, porque é um jogador que entra ali no meio de campo, ele consegue passar pela zaga, né, com uma certa facilidade. Eu acho que ele planeja muito bem antes de realizar as suas ações dentro do jogo. Eu acho que ele tem uma visão de campo assim mais expandida e que transforma, que ajuda os outros jogadores a se destacarem também, né? Além do Palmer, a gente tem o Hakimi, né, que foi um jogador também que eu acho que destacou muito no campeonato. Um jogador que teve 2 gols, 2 assistências e, enfim, ele conseguiu ali também não só ter jogadas individuais que foram participativas positivamente para o time, mas também que puderam influenciar a atuação dos outros jogadores dentro do campo, né? O Cucurella, que é um jogador que eu acho que foi um dos mais odiados, assim, né, vamos dizer, dentro do campeonato do Mundial, que foi um que realmente incomodou os outros times, incomodou os jogadores. É um jogador ali que ele transforma a cabeça dos jogadores do time adversário e faz com que eles se desestabilizem para que ele consiga ali realizar boas jogadas para o time dele, né? Então, acho que é um dos jogadores que teve mais destaque. John Arias também não tem como não destacar, né? Falar que foi um jogador que desencantou no Mundial. Já era um jogador que vinha com destaque no Fluminense, mas eu acho que foi um dos que teve mais impacto dentro do campeonato para os times brasileiros. Bom, acho que para mim os destaques, eu acho que assim, não tem como não citar jogadores do Chelsea, então acho que o Cole Palmer, principalmente nessa reta final, a partir das oitavas, acho que contra o Benfica ele já vai bem, e depois contra o Palmeiras e contra o Fluminense, e óbvio, contra o PSG foi muito bem, então Cole Palmer para mim é um grande destaque. Acho que o Cucurella, por mais que o pessoal ache ele bastante chato, não goste muito dele por ele ser aquele jogador que está ali em cima do atacante, fazendo aquelas faltas táticas dele, é um jogador que, assim, todo técnico gostaria de ter um Cucurella no seu time, porque taticamente ele é praticamente impecável, e essa competição mostrou isso, assim como na Euro do ano passado ele já tinha feito uma competição excelente, novamente ele vai muito bem. O Enzo Fernandes também, para mim, foi muito bem, um jogador essencial para o Chelsea também. Se o Vitinha, por exemplo, no PSG é o motorzinho do time, para mim o motorzinho do time do Chelsea é o Enzo Fernandes. Então, novamente um destaque para ele, novamente uma Copa do Mundo ele se destacando, dessa vez de clubes. E acho que do PSG eu destacaria o Vitinha. O Vitinha que, embora não tenha feito uma grande final, acho que ao longo do campeonato inteiro ele fez grandes partidas, acho que destacar contra o Real Madrid, e acho que contra o Bayern também e o Atlético de Madrid, então ele foi muito bem nesses grandes jogos, então para mim merece esse destaque, inclusive na minha opinião seria, se eu fosse escolher, se eu tivesse essa moral de escolher o melhor jogador do campeonato, para mim seria o Vitinha, justamente por essa constância que ele teve ao longo do campeonato. Claro que na final não jogou bem, vale ressaltar de novo, mas para mim seria o melhor jogador da competição, Vitinha. E as decepções? Eu acho que um dos jogadores que, acho que na percepção dos torcedores, né, eles esperavam que o Vini Júnior seria um dos jogadores que teria bastante destaque positivo dentro do Mundial, né, mas eu acho que ele já vem vindo de uma temporada dentro do Real Madrid complicada, então eu acho que pelos números que ele fez dentro do Mundial, né, ele fez 1 gol e 1 assistência no mesmo jogo e ele só criou 2 chances de gol no Mundial inteiro, eu acho que ele decepcionou, né, dentro de campo, porque nas temporadas anteriores o Vini Júnior era um dos destaques do time, né, dos destaques positivos. Então acho que ele acabou deixando a desejar para o time do Real Madrid.
Outro que eu acho importante destacar agora, voltando para os times brasileiros, é o Rafael Veiga, do Palmeiras. Eu acho que a torcida em si tinha a esperança que ele ia fazer participação em algum gol, enfim, que ia desencantar ali no Mundial, mas infelizmente não foi o que aconteceu para a torcida do Palmeiras, né? Acho que foi um dos jogadores que decepcionou. E também acho legal destacar também, continuando nos times brasileiros, o Arrascaeta. Eu acho que a torcida tinha muitos olhos positivos para ele dentro do Flamengo. E ele acabou não tendo nenhuma grande chance de participação ali criada, né? Ele teve uma assistência, ele teve um gol, mas isso foi durante 4 jogos. Eu acho que a torcida esperava mais do jogador. Eu acho que como decepção a gente pode citar relativamente bastante gente. Acho que inclusive do futebol europeu, mais do que futebol brasileiro, até pelas diferenças entre as campanhas. Claro, o Arrascaeta para mim também não foi muito bem. Foi abaixo em relação ao que a gente pode esperar do Arrascaeta, vindo ainda mais as situações que ele estava fazendo no Brasileirão e na Libertadores. Então, para mim, o Arrascaeta foi uma decepção nesse Mundial, entre os clubes brasileiros. Eu acho que o Vini Júnior também realmente foi uma decepção. Como a Isa falou, ele tem 1 gol e uma assistência em 6 jogos, e esses números dele foi feito em um jogo só, na fase de grupos, então para mim foi uma grande decepção. Não jogou muito bem durante o Mundial, fugindo um pouco da caixinha assim, das bolas cantadas. Eu acho que eu queria citar o Lautaro Martínez. Para mim também não foi muito bem na competição, assim como a Inter em geral não foi bem, e o Lautaro, por ser o líder técnico da equipe e por ser também o capitão da equipe, para mim não foi bem. Então gostaria de destacar esses como decepção da competição, e que a gente sabe que a gente pode esperar mais e que eles conseguem entregar mais para suas equipes, e não conseguiram nesse campeonato. Então sai com essa marca ruim deixada no campeonato. Bom, mas ainda mantendo no tema dos destaques, a gente teve jogadores do futebol brasileiro que jogaram muito nesse Mundial e que agora estão sendo cotados, e até saíram algumas notícias que estão sendo negociados já para o futebol europeu, né? John Arias e Richard Rios foram 2 jogadores que tiveram muito destaque positivo dentro do Mundial, né? Já estavam fazendo temporadas boas aí nos seus times. Então, são jogadores que estão sendo cotados para times europeus, né? Pelo bom desempenho que tiveram dentro do Mundial, pelo destaque que eles trouxeram para suas equipes e pelos resultados que tiveram, positivamente. Eu acho que, assim, times brasileiros em geral tiveram atuações extraordinárias, assim, que a gente não esperava. Se a gente fosse prever no início do campeonato, a gente esperava que eles não chegassem tão longe, e surpreenderam a gente, e não só o povo brasileiro, mas também o mundo todo com seu desempenho. Vale ressaltar também os destaques individuais, o John Arias e o Richard Rios, que estão sendo especulados na Europa. O Arias até foi confirmado já no Wolves, para justamente substituir um brasileiro, que é o Matheus Cunha, que foi para o United. E aí agora o John Arias vai substituir. Finalmente o John Arias indo para a Europa, e o Richard Rios também está muito próximo de ir. Mas a gente falando desses destaques, que relativamente são mais novos, a gente pode destacar também o Thiago Silva, que aí já é outro contexto. O Thiago Silva já em fim de carreira. O Thiago Silva fez um Mundial de Clubes espetacular, para mim impecável. O Thiago Silva não errou em nada que ele tentou no Mundial de Clubes, com 40 anos, o que é inacreditável. Inclusive foi até na seleção do torneio da FIFA, então aí você vê o quão bem ele foi. Inclusive dá até para especular se na próxima convocação do Ancelotti ele vai estar presente nela. Não sei como titular ou como reserva, mas o nome dele está ali entre os cotados para ir para a seleção. Então eu acho que o futebol brasileiro, a atuação só tem coisas boas a dizer, acho que nenhum ponto negativo. O Brasil, os clubes brasileiros fizeram muito mais do que se esperavam deles, justamente passando por esses destaques individuais que a gente acabou de citar. E não só esses destaques, mas também os treinadores, que também foram muito bem, na minha opinião. E agora que terminou o Mundial, a gente tem a volta do Campeonato Brasileiro, que inclusive voltou no dia 12, antes da final do campeonato, da Copa do Mundo. E a gente vai ver agora como que os times vão voltar, né? Tanto os times brasileiros, que estavam no meio da temporada,
quanto os times europeus que vão começar a temporada agora em agosto, como que eles vão ficar sem os times europeus, principalmente sem as férias, né? Será que isso vai afetar a temporada deles? Eu acho que esse tópico é algo que divide muitas opiniões, né? A gente pode até citar a fala do Rafinha, que ele falou que ele não abdicava as férias dele para jogar algo que seria uma obrigação dele, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que é algo que divide opiniões e que não prejudica os times brasileiros. Eu creio que não prejudica, né? Porque foi há pouco tempo, né? 10 dias, se você for comparar com os times europeus, obviamente é menos tempo. Mas eu acho que dos times que jogaram, Flamengo e Botafogo, que saíram antes que Palmeiras e Fluminense, acho que teve sim um tempo de respiro para os times brasileiros. E acho que os jogadores voltam com muito mais garra, né? Porque estão saindo de um campeonato gigantesco para outro campeonato grande, mas apenas no Brasil. Então, acho que eles vêm com muita garra, eles vêm com muita vontade de construir resultados positivos. E acho que isso não piora o desempenho deles dentro do Campeonato Brasileiro. Acho que pode ser mais algo que impulsione para que eles possam ter resultados positivos para os clubes. Esse calendário apertado, eu acho que ele já é uma marca registrada do futebol brasileiro, então para os clubes brasileiros não é algo novo, então teoricamente eles já estariam mais acostumados com essa grande exigência física que requer deles. Então para os clubes brasileiros já é algo assim, é uma bola marcada já, então eles já estão acostumados. Agora para os europeus é algo que relativamente é novo, e aí eu acho que por isso que vem as grandes reclamações, justamente por essa quantidade de jogos e de campeonatos, e é claro, tirando um pouquinho das férias desses jogadores que participaram no Mundial de Clubes. Eu acho interessante essa análise, porque assim, o Mundial de Clubes nesse novo formato surgiu só agora, nesse ano, e provavelmente vai ter novas edições, inclusive as próximas sedes para a próxima competição já estão sendo vistas, mas vale ressaltar que assim, campeonatos no final de temporada para os europeus, campeonatos extras, sempre foram algo que ocorreu, Eurocopa, Copa do Mundo, para os jogadores sul-americanos que jogam na Europa, a Copa América também faz parte justamente nesse formato do Mundial de Clubes. E eu nunca, assim, dificilmente você vê reclamações, por exemplo, dessa fala do Rafinha, tá tirando parte das minhas férias e tal, vou jogar porque é minha obrigação. Acho que esses comentários eles só estão sendo vistos agora. Mas eu acho que assim, os jogadores têm que mais se acostumar com essa nova realidade de muitos campeonatos para se jogar e tal, se preparar melhor fisicamente para conseguir desempenhar um bom futebol nos campeonatos. E os presidentes também têm que se acostumar, de saber que a federação deles e os seus campeonatos têm que se adaptar a esses novos formatos dessas competições. Então é isso, acho que a mensagem que deixa para os clubes europeus, e não só para os clubes europeus, mas também para os brasileiros, é que a partir de agora eles requer uma adaptação por parte deles, porque o Mundial de Clubes ele vai acontecer mais vezes. Não sabemos por quanto tempo nesse novo formato, mas eu acho que é uma coisa que veio para ficar. Então, requer adaptação por parte deles e uma compreensão também. Você tinha falado das próximas sedes da Copa do Mundo de Clubes, mas os Estados Unidos vai ser uma das sedes da Copa do Mundo de Seleções no ano que vem, além do Canadá e do México. E o que a gente pode esperar dos Estados Unidos como sede de novo de uma Copa do Mundo? É um tópico que foi muito recorrente aí durante o Mundial, né? Acho que todos os treinadores, enfim, os jogadores estavam analisando como que seriam os campos, né, das partidas que aconteceram no Mundial, para já ter uma expectativa para a Copa do Mundo do ano que vem. E um dos assuntos que mais foi recorrente foi a questão meteorológica, né, que o Serviço Nacional de Meteorologia americano, ele aplica um rigor muito grande em relação ao clima, né? E eu acho que isso pode impactar de um jeito negativo para a Copa do Mundo de 2026, porque a gente viu vários jogos sendo paralisados por conta das questões meteorológicas, né? A gente tem aí algumas pesquisas já falando que a maioria dos estádios que vão sediar a Copa do Mundo nos Estados Unidos vão ser fechados, mas do mesmo jeito terão estádios abertos que irão receber os jogadores, e eu acho que isso pode impactar negativamente
batendo de novo na tecla da questão do calor, da questão da chuva, enfim, de todas as questões meteorológicas, eu acho que elas podem gerar impacto negativo para os jogadores e diminuir o desempenho deles dentro de campo. Como evento em si, eu acho que a FIFA vai investir muita coisa, vai investir muito dinheiro como um espetáculo em si, até porque aparentemente a ideia é de que na final da Copa do Mundo se tenha não só um show antes do jogo, mas também um show no intervalo e assim poderia até estender o tempo do intervalo de 15 minutos para, por exemplo, 30 minutos, 25 minutos, e algo que já está gerando debate entre os jogadores e o técnico, justamente por tirar esse padrão da minutagem do intervalo, que pode alterar drasticamente na partida, na questão física e até tática também, assim. Então, há essa alteração. Então, acho que como espetáculo, a Copa do Mundo vai ser gigantesca, porque é os Estados Unidos sediando, também é claro que tem o México e o Canadá também sediando, o que pode corroborar para esse aumento do espetáculo. Então, como espetáculo, acho que é isso. Agora, no quesito futebolístico, eu acho que tem muito dessa questão da meteorologia e do serviço americano de clima, que tem esse rigor muito grande, e acho que a questão do campeonato ser sediado justamente no meio do ano e no verão dos Estados Unidos impacta muito, não só pela questão dessa instabilidade climática, com chuvas que podem acontecer em momento inesperado, chuvas fortes com trovão, o que faz com que o jogo seja suspenso. A gente viu muitos na Copa do Mundo, que também foi uma crítica muito grande. É claro que tem muitos estádios fechados nos Estados Unidos, e também no Canadá tem alguns estádios fechados, que também vão ser utilizados para a realização da Copa do Mundo. Mas, mesmo assim, é algo que interfere bastante, não só as chuvas, mas também o calor. O calor interfere muito no desempenho das equipes, e também foi um tópico que também foi questionado durante a Copa do Mundo. A gente pode, assim como imagem marcante, a gente pode falar do time do Borussia Dortmund, que em um determinado jogo viu o primeiro tempo inteiro, quer dizer, os reservas do Borussia Dortmund, em um determinado jogo viu o primeiro tempo inteiro no banco de reservas, justamente para pegar a questão do ar-condicionado e para não enfrentar o calor ali no banco de reservas. Então tem essa questão do calor, que já havia sido um tópico na Copa de 1994, que aí as grandes temperaturas foi marcado também como uma característica da competição naquele ano. Então é isso, ver essa questão climática, a questão também, é claro que a questão política dos Estados Unidos também pode interferir muito na competição, dessa questão de ser 3 sedes, e aí junto com os Estados Unidos ser o México e o Canadá, que também tem uma relação, que está tendo uma relação nesse governo Trump, é uma relação problemática e polêmica. Então, a ver como é que vai contornar a situação e a questão climática. Mas, em geral, eu acho que como espetáculo vai ser incrível e gigantesco, né? Assim como uma Copa do Mundo deve ser. Bom, chega ao fim mais um programa, e dessa vez, infelizmente, é o último programa desse campeonato, que foi um campeonato fantástico, foi um programa fantástico. Eu queria agradecer todo mundo que ajudou a gente, todo mundo que produziu o programa, que estava aqui, que nos ajudou. Agradecer a Isa e o Lucas, que ficaram aqui apresentando junto comigo. Agradecer a galera lá da produção. A gente tem o Lucas Macei, o Eric, o Enzo, o Márcio, o Rodrigo, a Júlia, a Giovana Garcia, a Giovana Moretti, o Thiago, enfim, todo mundo que ajudou a gente, o Lucas Dantas também, que ajudou a gente com as artes. São vários detalhes, mas eu acho que a beleza do programa está justamente nos detalhes, nessas pequenas coisas que formam um todo maior. Mas é isso, agora passar a palavra aqui para a galera aqui que estava comentando, para eles também darem uma mensagem final aqui, por favor. Gostaria de agradecer muito pela oportunidade, foi super especial estar aqui com vocês, dividir a palavra, né? O pessoal da produção também que ajudou muito, o pessoal que montou o cenário, que tirou um tempinho ali do seu dia para poder colaborar positivamente com a gente. Queria agradecer demais, foi uma oportunidade assim maravilhosa e eu espero poder contribuir com vocês futuramente de novo. Agradecer primeiro meus companheiros aqui, o Luca e a Isa, que a gente conseguiu fazer um programa muito bom e para mim particularmente uma experiência profissional excelente.
Agradecer o pessoal da produção também, responsável por conduzir o programa, e não só conduzir, mas também dar rosto ao programa, o pessoal que monta o cenário também, que deixou esse cenário marcante e que particularmente eu gostei bastante, então agradecer eles pelo trabalho e pela colaboração. E é isso, agradecer também a audiência, lógico, vocês estarem acompanhando aqui esse programa, espero que vocês tenham gostado e agradecer pela oportunidade, pela revista Esquinas, foi muito especial estar aqui e vou guardar com certeza com muito carinho essa experiência, então muito obrigado, pessoal.